Boa tarde. Quero saudar todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Para todos, não é isso? E vamos continuar aqui com a leitura da Bíblia, pois é maravilhoso estudarmos a palavra do Senhor, não é? Nossa alma se alegra, não é? Nós nos tornamos mais fortes quando estudamos a palavra do Senhor. Mas aqui estamos para aprender uns com os outros. Amém. Então, eu já gravei aí, comecei aqui no livro de Mateus e vamos hoje estudar um pouco, né? Aqui no mesmo livro, até terminar ele. Vamos continuar com a leitura no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que já estudamos o capítulo 1, não é isso? Agora vamos estudar o capítulo 2, que nos diz assim, que nos fala sobre a visita dos magos, né? Quando Jesus nasceu, que já lemos essa passagem do nascimento de Jesus. Então, para que possamos entender o Novo Testamento, devemos ter que ler ele do início, não é isso? Porque se nós não começamos do início, começamos do meio para o fim, fica difícil de entender. Mas estamos começando ele do início mesmo. Então, aqui diz assim, o capítulo 2, versículo 1 até o 12, nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a melhor entre as... Essa Bíblia aqui é a leitura moderna. Não? Entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, né, os magos estavam ali falando para Herodes que ia visitar a Jesus, que tinha nascido, o menino Jesus, né, porque foram avisados, tiveram um aviso através de uma estrela, não é isso? Então, ele ali, aí diz aqui o 7 que, com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisa-me. Assim Herodes falou, não é? Mas avisa-me de Herodes era simplesmente querendo saber para mandar o matar, o menino Jesus, né? E para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela,
alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vendo eles, os magos vendo eles, vendo a estrela, se alegraram com muito júbilo. Quer dizer, que era uma alegria muito forte, jubilaram de alegria, com muito júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles já obedeceram, foram advertidos de que não voltassem. Foram advertidos por quem? Pelo o anjo de Deus, Deus assim o advertiu, que não voltasse pelo mesmo caminho que ele veio, que ia passar lá em Herodes, e que sim, voltasse por outro caminho. E assim o fizeram e obedeceram, não é isso? Mas sabemos que o nosso Jesus, ele foi perseguido desde a hora que nasceu, pois, por quê? Porque ele ia ser o Salvador do mundo, E sabemos também que os magos não eram reis, porém, ele nem era rei, eles não eram reis, porém sacerdote. Nem porém sacerdote também, mas apenas conselheiro de corte. Os magos, eles eram conselheiros de cortes, como José, como Daniel, Sabemos que José passou um processo, passou por uma provação para chegar a estar na corte do rei, E assim eram os magos. Eles eram conselheiros, ali na corte, dos reis. E sabemos também que isto pode ter sido uma configuração, Uma configuração. Ou alguns, simplesmente uma configuração natural. Ou sobrenatural. De que tenha sido o caso da estrela de Jacó, como a estrela de Jacó, apareceu. Vamos conferir isso lá em Números, que eu anotei aqui, Números 24, 17, capítulo 24, versículo 17, que foi profetizada por outros gentios, como Balaão. Então, sabemos que aquela estrela que apareceu aos magos, ela foi coisas divinas, foi divina, não é isso? Não, às vezes pessoas acham que pode ser coisa natural, mas não, foi coisa divina, Foi algo de Deus que apareceu para aqueles magos, não é isso? E por que eles chegaram ali e não foram para a manjedoura onde Jesus nasceu? Por que não? Porque ele não estava mais na manjedoura, ele já estava em uma casa, Pois que Jesus, quando aqui na leitura, você continuar a leitura, vai entender de que na época que os magos foram visitar Jesus, Jesus não era mais novinho, não foi assim que ele nasceu. Então, por isso nós vemos que quando eles passaram em Herodes disse: volta para que eu vá visitá-lo. Aí foi quando eles não voltaram e Herodes começou a dar ordem para ver a matança das crianças, não é isso? Com raiva, porque os magos não voltaram para avisá-lo. Então, para o desejo, já deu a entender tudo, que o desejo dele era matar o menino Jesus. Mas o nosso amado Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário, não é isso? Já depois de adulto. Por quê? Porque ele
ele veio à Terra passar por esse processo por amor a nós, para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação, não é isso? Jesus não estava mais no estábulo, como eu falei, mas sim numa casa. Você vai conferir isso lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Né? Essa visita ocorreu algum tempo depois do nascimento, talvez 1 ano ou mais. Né? Aí confere também lá no versículo 16. Ainda que dificilmente os magos tivessem consciência do pleno valor simbólico da sua presença, Mateus os registra para anotei aqui, agora me perdi. O cumprimento da passagem do Antigo Testamento. Né? Aqui está falando que Mateus anotou tudo isso, porque tudo isso era cumprimento já do Antigo Testamento, não é isso? Então, tudo que o Antigo Testamento nos mostrava, e que hoje nós estamos lendo, né? E naquela época, tudo era sombra do que vinha, o nosso amado Jesus. Né? E sabemos que tudo era a sombra do Antigo Testamento, onde os gentios trazem suas riquezas ao rei de Israel. Né? Está falando aqui sobre também os presentes que os magos levavam. Né? Tudo aqueles presentes que eles levavam tinham um significado. Né? Pois nosso Jesus era rei. Ele era rei e continua sendo rei. Então, cada presente daquele tem um significado. Então, aqui vou encerrar, para não ficar mais longo do que está, mas já deu para entender um pouco, não é isso? Mas amanhã nós continuaremos no mesmo capítulo, sendo no versículo 13, que fala sobre a fuga para o Egito. Amém. Que todos fiquem na gloriosa paz do nosso Salvador Jesus. E que o Espírito Santo venha abrir as nossas mentes para que possamos entender muito mais a sua palavra. Que essa aqui é apenas uma leitura, né? Para que possamos, aos pouquinhos, ir assim, estudando um pouco, né? Aos pouquinhos, vamos uns aprendendo com os outros. Os irmãos aí têm assistido, dê um like aí, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho, se inscrevam também, se assim o desejarem. E fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.